Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um período histórico fascinante, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética de fevereiro de 1917. Vamos lá! A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1914 a 1918 e envolveu diversas nações ao redor do mundo. Mas o que levou a esse conflito tão devastador? Bem, vamos voltar um pouco no tempo. No início do século XX, a Europa estava dividida em alianças políticas e rivalidades entre as grandes potências. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em junho de 1914, foi o estopim para o início da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, as trincheiras se tornaram um símbolo desse conflito. Soldados de ambos os lados se enfrentavam em batalhas sangrentas, enfrentando condições terríveis e sofrendo com doenças e fome. Enquanto a guerra se desenrolava, a Rússia passava por uma série de problemas internos. O czar Nicolau II governava o país com mão de ferro, enquanto a população sofria com pobreza e falta de liberdades. Foi nesse contexto que a Revolução Soviética de fevereiro de 1917 começou a tomar forma. A revolução foi impulsionada por greves e manifestações populares, que exigiam melhores condições de vida e o fim da autocracia czarista. Os soldados também se juntaram ao movimento, se recusando a reprimir as manifestações. Em fevereiro de 1917, o czar Nicolau II abdicou do trono, encerrando mais de 300 anos de governo da dinastia Romanov. A revolução havia triunfado, mas o país ainda enfrentaria grandes desafios. Enquanto isso, a Primeira Guerra continuava na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX, o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Agora vamos voltar para a Rússia e sua revolução. Com a queda do czar, um governo provisório foi estabelecido, liderado por Alexander Kerenski. No entanto, a insatisfação popular continuava, e os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ganhavam cada vez mais força. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o poder em uma segunda revolução, conhecida como Revolução de Outubro. Lenin e seus seguidores estabeleceram um governo socialista e começaram a implementar mudanças radicais na sociedade russa.
A Revolução Soviética de fevereiro de 1917 foi um marco histórico, que levou à formação da União Soviética e influenciou profundamente o século XX. A Primeira Guerra Mundial também teve um impacto significativo, transformando a política e as relações internacionais. Se você curtiu o conteúdo, deixe o seu like e compartilhe. Se você tem uma sugestão de vídeo, escreva nos comentários que faremos vídeo assim que possível. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética de fevereiro de 1917. No próximo vídeo vamos aprender sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.